Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje vou mostrar a continuação do caso anterior, que a gente vai estar realizando uma faceta em resina e um reparo na coroa em porcelana. Então a gente vai estar copiando a cor dessa coroa em porcelana em resina, né? Esse é um caso em andamento ainda, que a paciente tem um implante no dente 12. Então aqui é onde, após a remoção e a criação do espaço para realizar a nova faceta em resina, né, que antes já possuía resina. E aqui a gente conseguiu as proporções corretas para a nova faceta. Então vamos lá, aqui a gente está realizando a aplicação do adesivo. Foi aplicado um silano para ajudar na adesão. Foi realizado condicionamento ácido desse incisivo, e da coroa foi feito condicionamento ácido fluorídrico, ácido fosfórico e depois o silano para posterior aplicação agora do adesivo, né? E remoção do excesso de solvente e polimerização. Então aqui a gente está iniciando a faceta em resina. A gente vai estar realizando um aumento incisal levemente a mãos livres mesmo, com a resina Transopal da Empress Direct. Por quê? Porque a coroa desse paciente possuía uma translucidez, né? Então a gente vai estar copiando essa translucidez incisal dessa coroa nessa faceta em resina, copiando a cor e o formato dessa coroa. Na verdade, a gente vai estar reanatomizando essa coroa, porque a gente tem uma diferença cervical dessa faceta em resina que a gente está fazendo. O paciente tem um contorno cervical arredondado e a coroa antiga em porcelana tem um contorno triangular, né? Então a gente vai restabelecer essa cervical, dando um novo formato, igualando a anatomia desses dois centrais. A gente vai iniciar trabalhando com uma resina opaca. Foi realizado testes de cor. No outro vídeo apareceu o teste de cor. E a gente utilizando uma resina para dentes clareados de dentina, na cor O1, da resina Amaris. Então a gente vai conseguir cobrir essa linha de união e refazendo a opacidade que essa coroa possui, e já reanatomizando essa cervical, dando um novo volume para ela estético. Sempre interessante trabalhar com pincel para você ter uma boa adaptação. E aqui a gente vai começar a aplicação da faceta em resina, né? Mesma resina de dentina, a gente tem um espaço, não foi realizado preparo nenhum, tem um espaço
necessário para trabalhar com essa cor, já dando uma opacidade um pouco mais leitosa, como essa coroa em porcelana possui no dente alado. Então a gente vai fazer uma fina camada para ainda trabalhar com uma resina de esmalte para dentes clareados, que foi realizado o teste de cor e a gente conseguiu alcançar as cores ideais para essa nova essa faceta em resina. Então a gente vai estar trabalhando nessa resina, ó, já deixando uma fina camada de dentina. Sempre trabalhando espátula e pincel juntos, espátula e pincel, para não deixar marcado a espátula. E aqui a coroa no vídeo não aparece, mas ela tem alguns mamelos não tão bem definidos, então a gente resolveu deixar esses dois mamelos um pouco marcados, né, para eles copiarem essa coroa, né? A gente removeu da incisal. Importante quando está trabalhando com resinas de dentina polimerizar muito bem. Aqui a gente acaba, eu corto um pouquinho o vídeo para não prolongar. Aqui a resina sendo utilizada é uma resina para dentes clareados, seria a resina BW da Palfic LX5. Então a gente está fazendo a meia, né? Foi realizado um teste de cores. Eu utilizei a resina BW da Palfic LX5 como teste, a resina Stellite BL2, que ficou muito clara, a resina BW da Beautiful 2 LS, e foi testado também a resina BL-XL da Empress Direct. E a resina BW, são todas resinas com o mesmo padrão de cor, né? Mas elas são diferentes. Então, no teste de cor, essa resina que ficou melhor a cor. Então, sempre a gente vai trabalhando com espátula e pincel. As espátulas de borracha, você encontra o mesmo perfil dessa espátula na G-Focus Optical. E lá você tem, utilizando o cupom Odontologia Prática, você tem 5% de desconto. Lá tem lupas, tem várias coisas legais, tem o box de porcelana. Entra lá e você vai encontrar muito material de qualidade lá. Então sempre quando você vai trabalhar a meia, você viu que sempre a gente pressiona a resina no sentido do dente, para ela ter uma boa adesão nas ameias. E aí você vai começar a esculpir, né? Você vai começar a grudar no dente e vai começar a arredondar com o pincel esse ângulo, né? Sempre já
pensando, trabalhando essa anatomia primária. E a gente sempre já visualizando se a gente está conseguindo as proporções necessárias para ter um ótimo resultado final. Aqui eu visualizo o volume, né? Então, como a gente tem um dente provisório ao lado, a gente perde a noção de volume, né? Então, legal você trabalhar com o espelho para você estar visualizando esse volume de resina que você já aplicou. Aqui ficou um excesso incisal que geralmente vai ser removido na hora do acabamento, o comprimento aqui, como é feito a mãos livres, né? Eu gosto de ajustar bem os trabalhos, sempre a mãos livres. O meu acabamento das minhas facetas, eu gosto de fazer um acabamento com brocas para definir melhor essa anatomia. Ó, e aqui a gente está dando uma nova cara para essa coroa, né? Essa cervical vai ser feito um acabamento com broca, né? 2200, terminando em 0 essa área. E a gente já consegue ver que essa coroa, né, vai ter que terminar em 0, essa resina. E a gente já vai ter uma nova coroa em porcelana, né? Sempre lembrando do paciente que é um reparo. Ele sempre vai ter que manter o polimento dessa resina, né? Sempre é bom conversar com o cliente e saber dessa linha de união entre a resina e a porcelana, que a gente vai polir muito bem com pontas de polimento de alta gramatura, né? Vai passar várias pontas de polimento, porque geralmente essa porcelana ela tem um polimento bem espelhado, sem textura, né? Nenhuma. Então utilizamos multilaminadas, todas as pontas de várias gramaturas, para você conseguir uma lisura bem grande nessa área. E aqui a gente já vai finalizando. Geralmente a última camada a gente tenta aplicar uma camada única de resina de esmalte para essa faceta, né? Então, muito importante você saber o volume de resina que você está aplicando e utilizando espátula de borracha para compactar muito bem, evitar granulações e bolhas, né, na hora do polimento, que fica aquele degrau, né? Então, essas espátulas de borracha vão lhe auxiliar para você ter uma ótima lisura e para você conseguir um ótimo polimento e até para você dosar a resina. Eu recomendo muito você utilizar as espátulas de borracha. E até para você definir uma boa área de espelho mais reta, né? Se você utiliza uma espátula Almor, você vai acabar ficando muito marcado essa área de espelho vestibular. Então aqui a gente vê que o volume, já vou vendo o volume, aonde que tem mais resina, e vou espalhando o volume de resina. Sempre trabalhando de cervical para incisal, ó. A gente vai dissolvendo essa resina, né, e uniformizando essa última camada. Isso que é legal das espátulas de borracha, né? É um acessório fundamental para quem quer trabalhar com facetas em resina. Última camada, geralmente eu vou uniformizar também com pincel e umidificador de resina. Então, para você ter uma boa lisura, né, dessa última camada, aqui a gente vê que ficou um pouquinho de excesso na incisal, não tem problema algum. A gente vai definir as vertentes no acabamento, o comprimento incisal na hora do acabamento. E no final do vídeo você vê o resultado do antes e depois desse caso,
Após esse paciente vai fazer uma faceta em resina no dente 22 e vai trocar a coroa sobre esse implante do dente 12. Então esse é um caso em andamento. Mas o legal é mostrar esse passo a passo bem didático, bem prático, que você pode fazer no seu dia a dia para igualar uma coroa em porcelana fazendo em resina, né? E tendo um ótimo resultado estético. Então, muito importante quando você está trabalhando uma espessura maior de resina, ter vários pontos de área de polimerização, ó. A gente vai trabalhando. Espero ter gostado do vídeo. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Curte o vídeo e testa na prática.